Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus, eu sou treinador de handebol, também participo do programa de pós-graduação da FEF na Unicamp, como um mestrando, sob orientação da professora doutora Larissa Rafaela Galati, fazendo parte do LEP, Laboratório de Estudos em Psicologia do Esporte, na Unicamp no campus de Limeira. Além do LEP, eu participo também do GRAND, que é um grupo de estudos formado exclusivamente por treinadores e treinadoras de handebol, em sua maioria do estado de São Paulo, muito mais concentrados também na cidade de São Paulo, no eixo Campinas-São Paulo. Tive passagens pela seleção olímpica masculina de handebol, como analista de desempenho, participando do Mundial masculino em 2019, também no Pan-Americano de Lima, também em 2019. E, além disso, também atuo como formador do CFHB, que é o Centro de Formação do Handebol Brasileiro, que promove, entre outras ações, um programa de formação para treinadores e treinadoras do handebol. E apresento aqui, nesse breve tempo, um pouco sobre o meu projeto que eu venho desenvolvendo no programa de pós-graduação, meu projeto de mestrado, que tem esse nomezinho aqui, de contextos e situações de aprendizagem de treinadoras e treinadores de handebol no Brasil. Antes de entrar no desenvolvimento do projeto, mas uma parte que para mim é muito importante de tocar são as motivações desse estudo, que passam por uma trajetória que é muito comum a muitas daquelas pessoas que estavam dividindo quadra comigo ali no slide anterior. Tive contato com uma modalidade pela qual me apaixonei e tive um desenvolvimento amador na modalidade, não fui um craque do handebol, como a minha orientadora foi do basquete, e ainda é. Mas isso me levou até a universidade, me levou até a faculdade, onde eu cursei educação física. E durante o estudo da graduação, me interessei particularmente para trabalhar como treinador e auxiliar, majoritariamente em equipes universitárias, não só à época da graduação, mas ainda hoje trabalho com equipes universitárias, tanto na cidade de São Paulo quanto na cidade de Campinas. Esse grupo de treinadores que eu acabava encontrando no final de semana, muitos dos quais faziam ou fizeram a mesma faculdade que eu, alguns outros e outras não, percebemos que a necessidade comum ali de estudar um pouco mais sobre a modalidade, né, que a gente trabalhava e muitas trabalham ainda. Então, dali se formou esse GRAND, foi esse grupo de treinadores e treinadoras, com esse vínculo de estudar a modalidade para melhorar a sua prática diária. E lá acabei tendo um contato para além das quadras, né? Então, as pessoas com as quais eu dividia a quadra nos jogos aos finais de semana, agora eu estava dividindo também as salas e rodas de encontro e de estudos também, pensando na minha formação profissional. Uma dessas pessoas, o Diogo Castro, que é membro do GRAND e, à época, também membro da comissão técnica da seleção adulta masculina e um dos coordenadores dos acampamentos nacionais de handebol, me convidou, e outros membros também faziam parte do GRAND, para participar dos acampamentos nacionais de handebol masculino, alguns em 2017, outros em 2018. E ali percebi um momento muito significativo de troca minha com outros treinadores e treinadoras, de aprendizagem de diversos elementos vinculados à minha modalidade. Desse grupo de pessoas que participaram dos acampamentos, e um pouco muito liderado pelo Diogo, perdão, recebemos um convite, o Diogo recebeu um convite da Larissa para participar de uma disciplina da graduação, e nós fomos juntos por estar participando desse processo nos acampamentos nacionais, e lá conheci minha orientadora, a professora doutora Larissa Rafaela Galati, e depois de uma conversa ali tratando sobre assuntos do handebol, ela me perguntou o que eu gostaria de estudar, o que eu tinha ali me fez essa pergunta, assim, Larissa sempre provocando boas reflexões. E eu voltei para casa pensando nisso. Passei talvez uma semana pensando nisso, passei um tempo pensando nisso. E percebi que é algo que me motivava muito a estudar
era esse interesse sobre a formação de treinadores e treinadores, não só pela minha experiência vivida, especialmente no GREND, né, nesse grupo de treinadores e treinadoras, mas também das conversas e trocas com outros colegas e outras colegas em diversas oportunidades. E ali, ao me debruçar um pouco, começar a me debruçar um pouco por esse tema, eu fui ver como, né, olhando em específico no caso do handball, das quais tratam esses artigos, eu fui olhar com esse olhar, essas oportunidades escassas de formação, poucos recursos empregados destinados à formação e desenvolvimento profissional de treinadores e treinadoras, inclusive, como esse estudo de Musa, de Menezes, de 2017, inclusive esse cenário percebido também por treinadores e treinadoras, né? De oportunidades escassas. Mas uma coisa que eu achei muito interessante dentro desse artigo foi, em um dos relatos dos sujeitos da pesquisa, essa percepção dos acampamentos como uma oportunidade de aprendizagem. O que me estabeleceu ali uma pergunta com os acampamentos que eu tinha, inclusive, participado. E entendimento, inclusive, dos acampamentos com uma oportunidade significativa, porém com poucos oferecimentos ou com poucas vagas. Então, essa articulação, tanto da pergunta que a professora Larissa tinha me feito atrás, com essa pesquisa inicial, eu me deparei com a seguinte pergunta: se os acampamentos não podem ser uma política intersetorial que, entre outras, abarquem também a formação e desenvolvimento de treinadores e treinadoras. É nesse contexto que eu me insiro no programa de pós-graduação da FEF, da Unicamp, com um projeto de pesquisa que tem como seu principal objetivo identificar justamente a percepção ou a opinião dos treinadores e treinadoras acerca se a sua participação nesses acampamentos for um episódio relevante na sua formação e no seu desenvolvimento profissional. Desse objetivo, que é o objetivo do meu projeto, a virar uma dissertação, se estabelece outros 3 objetivos a estar no trabalho, que é tanto de identificar as políticas de formação e desenvolvimento de treinadores e treinadoras do handball no Brasil, com análise documental, inclusive de identificar quais são as iniciativas, tanto especialmente, da confederação, mas também com documentos de domínio público, como o portal Acesso à Transparência, mas também um outro ponto importante, que é de compreender como foi o desenvolvimento e o funcionamento dos acampamentos nacionais. A sua última versão foi em 2018, mas compreendeu como eles funcionavam, como era a sua organização, como se desenvolviam, e através disso, tentar acessar isso, compreender isso através de questionários, da pesquisa documental, de documentos que são de domínio público e também de entrevista com participantes, tanto coordenadores e coordenadoras, quanto treinadores e treinadoras que deles participaram. E aqui também um terceiro ponto, que é justamente de verificar a opinião dos treinadores e treinadoras que participaram dos acampamentos, se esse foi um evento significativo no seu desenvolvimento profissional, especialmente através de entrevistas com os coordenadores e coordenadoras e também com treinadoras e com treinadores que participaram como convidadas e convidados dos acampamentos. Para isso, lançamos mão de algumas ferramentas metodológicas, passa pela aplicação de um questionário utilizado já por Marcos Filho, também pela análise documental de documentos de domínio público, passando também por entrevistas semi-estruturadas, tanto com o grupo de coordenadores e coordenadores, como também com as treinadoras e treinadores que participaram dos acampamentos. O questionário, que, ao aplicado, pretende mapear quem são esses treinadores e treinadoras que participaram dos acampamentos, também o seu perfil, mas que também aborda os itens sobre a organização e o planejamento dos acampamentos, o seu desenvolvimento, né, e também o impacto percebido. Então, esse contato inicial com os treinadores e treinadoras, também com algumas informações potencialmente importantes para o desenvolvimento do projeto. Passa também pela análise documental, como falei anteriormente, documentos de domínio público acerca dos acampamentos, mas que busca principalmente com eles entender o contexto de formação e justificação dos acampamentos e também o seu desenvolvimento e rotina, né, a quantidade de horas, atividades previstas, as sessões de treino, os momentos de encontro, de trocas entre treinadores e treinadoras também, e as próprias estratégias empregadas no seu decorrer. Há também como uma ferramenta as entrevistas com os coordenadores e coordenadoras,
que passam também com uma maneira de entender o contexto de criação e desenvolvimento dos acampamentos, as estratégias formativas em relação aos treinadores e treinadoras, as estratégias formativas em relação aos atletas, algumas delas já foram abordadas no trabalho de Amorim, de 2017, entender a rotina também dos acampamentos, e daqui também retirar os centros de agrupamento para a seleção de treinadores e treinadores. Aqui acho que é um aspecto importante, que o recrutamento de treinadores e treinadoras via questionário, após a CLE e resposta do questionário, não traz todos os treinadores e treinadoras que vão participar das etapas subsequentes da pesquisa. Os treinadores e treinadoras vão ser agrupados, de acordo com, né, uma semelhança intragrupo e pela diferença entre grupos, né? E os centros dessa análise de agrupamento vão ser estabelecidos a partir das entrevistas com os coordenadores e com as coordenadoras, né? Então, com os dados já mapeados pelo questionário e com centros estabelecidos a partir dessas entrevistas, a gente faz uma seleção do número menor de treinadores e treinadoras que vão passar pelas entrevistas. E também, nessa entrevista misturada com os coordenadores, além de estabelecer esses centros, é também a sua opinião dos acampamentos como um evento significativo no seu desenvolvimento profissional, mas também alguma percepção sobre o evento significativo de aprendizagem, desenvolvimento profissional para os treinadores e treinadoras que participaram. Muitos desses compartilham quadras, às vezes participam de mesmas comissões técnicas. Então, aqui, através dessa entrevista, também buscar explorar esse tema. As entrevistas com as treinadoras e treinadores vão se dar em dois momentos distintos. Um deles que é após esse primeiro processo de seleção, com o estabelecimento dos centros de agrupamento, a partir das entrevistas com treinadores e treinadoras, então agrupá-los com os dados obtidos pelo questionário, pela aplicação do questionário, e aí tira-se um grupo de 12 treinadores e treinadoras, e com esse grupo, a aplicação, né, de entrevistas que façam o desenvolvimento de uma linha do tempo, da Rapaport Timeline, e também entender sobre a organização e planejamento dos acampamentos. Esses dados, em especial a própria linha do tempo, ser usada também junto aos outros centros de análise como um segundo processo de seleção para um número reduzido de treinadores e treinadoras, de 4 treinadores e treinadoras, para que uma sequência de entrevistas sejam desenvolvidas, aí sim, para entender o desenvolvimento no processo dos acampamentos e o impacto percebido do programa na sua atuação como treinador ou treinadora. Então, há esse duplo processo aí de seleção, para além do questionário, que já a sua aplicação também mapeia a quantidade de treinadores e treinadoras nos acampamentos. Os critérios de inclusão na pesquisa são não só aceite o TCLE, mas também ter participado dos acampamentos. Uma proposta de cronograma, considerando tanto a aplicação do questionário, que está se desenvolvendo até o final deste mês, mas também a análise documental e a aplicação de um projeto piloto, e em etapas subsequentes, a entrevistas com coordenadores e também com coordenadores e com treinadoras e treinadores. Esse projeto passou pelo Comitê de Ética e Pesquisa, aprovado sobre esse número KE que está abaixo. Bom, gostaria de agradecer não só a você por esse tempo e pela atenção, já de cara me disponibilizando e até pedindo em algum nível que mandem um e-mail sobre interesse ou sobre contribuições que possam, ou imaginam que possam ter ao projeto. Com certeza serão muito bem-vindas. E também faço desse espaço muito importante de agradecer aquelas pessoas que dividem aquela quadra comigo ali, não só em especial, mas não somente a minha orientadora, a professora doutora Larissa Galati, mas também todos os integrantes desses grupos, que tem sido um momento difícil não somente, mas também para a pesquisa em âmbito nacional, e com certeza esses grupos fazem com que esse momento seja minimamente também suportável. Tá bom? Agradecer e até mais.